HLA-DQ2.5 positivo e HLA-DQ8 negativo, qual o risco de desenvolver doença celíaca? Bom, para você ter risco de desenvolver a doença celíaca, a genética não é o único fator. Que se você pensar que 30% da população mundialmente tem um desses dois alelos, ou o DQ2, que é o mais comum, portanto de maior risco, ou o DQ8. 30% da população tem a genética, somente 1% vai desenvolver a doença celíaca. É claro que nesses 30% esse risco é muito maior do que 1%. Por quê? Vai acontecer com essas pessoas aqui. O que vai determinar não é a genética. O que vai determinar é a sua vida. É o quanto você se expõe ao glúten ao longo da sua vida. É o quanto você se expõe a toxinas, sejam as toxinas ambientais, as toxinas alimentares, as toxinas que a gente inala todos os dias com esse ar poluído, as toxinas que estão na nossa água, que estão nos produtos que a gente usa para se embelezar. Hoje em dia a gente vive um momento que nunca aconteceu antes, de uma enorme exposição a toxinas ambientais, a poluição eletromagnética. Isso tudo atrapalha a sua genética. E é por isso que a gente está vendo muito mais incidência de doenças autoimunes que antigamente eram consideradas raras, mas que hoje não são raras. Não são raras exatamente porque cada vez elas estão mais frequentes. E o gastroenterologista que nunca diagnosticou uma doença celíaca, sinto muito, mas é porque ele nunca pediu o exame. Porque eu faço diagnóstico com muita frequência, tá? Então, a genética não é determinante. Quando você pensa no seu risco, não adianta eu te falar, tem risco, é maior, é menor. O que vai determinar é a sua vida. É quantos usos de antibiótico você fica fazendo desnecessariamente ao longo da vida. É o quanto seu intestino está em desbiose, porque a desbiose intestinal é um player importantíssimo na autoimunidade. É o quanto você se expõe a estímulos imunológicos ao longo da sua vida. E tem coisas que a gente controla, tem coisas que não. Os estudos mostram que exposição a antibióticos nos primeiros 5 anos de vida, exposição até a vacinas, a infecções ao longo da vida, vão influenciar o nosso risco de desenvolvimento de uma doença autoimune, que não é causada exclusivamente pela genética. Olha o boom de doenças autoimunes que nós vimos pós-pandemia, gente. Não tá no gibi. Eu diagnostiquei muitas doenças autoimunes do trato gastrointestinal pós-pandemia. Então, a gente precisa entender que a gente tem que fazer a nossa parte, porque tem coisas que vão fugir ao nosso controle. A gente não consegue controlar todas as toxinas que a gente se expõe, a gente não consegue controlar o nosso risco de pegar ou não pegar um vírus, como foi o caso da pandemia. Mas quanto melhor estiver a nossa microbiota e a nossa barreira intestinal, porque as doenças autoimunes começam no intestino permeável. Então a grande questão é: controle o que está no seu alcance. Controle a sua alimentação, controle o seu estresse, controle o seu sono, controle a sua microbiota, investigue se há desbiose, melhore a sua digestão. E viva com esse barulho, porque é o mesmo barulho que eu vivo. Mas a todos os dias eu tenho a consciência de que está na minha mão. 100% na minha mão não tá, nunca vai estar. Tem coisas que só Deus sabe. Mas o que está na minha mão estará sendo feito. E eu sugiro que vocês façam o mesmo. Não adianta nada eu ficar aqui, ai, coitadinha de mim, que quando eu descobri eu já tinha Hashimoto. Podia ter tido orientação antes, podia ter me tratado antes, podia ter, enfim, ter o conhecimento que eu tenho antes, poderia, mas tudo isso foi importante para eu ser quem eu sou hoje. E é isso que é o legal da vida, né? A gente poder aprender com as experiências e tentar corrigir a nossa rota todo dia. Não importa qual a circunstância que você está hoje. Certo? Vamos